Salve, salve, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Física. Eu me chamo João Bata e essa aqui é a sua disciplina de Física. Lembrando que essas aulas são destinadas aos nossos queridos alunos aí do IFPI, Campus Corrente. E, pessoal, se possível, deem uma moralzinha lá e deem uma passada lá no Instagram, professor João Bata. Sigam lá, beleza? Com outros memes lá para fortalecer essa rede de comunicação e educação aí, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje a gente vai dispor um pouco alguns minutos sobre o que são esses dispositivos de medição, beleza? Dispositivos de medição elétrica. No caso, a gente vai trabalhar dois, né, os conceitos de amperímetro e voltímetro, e especificamente como é que isso cai lá no nosso querido Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem, né, para os mais queridos aí e próximos. Vamos só relembrar o seguinte, ó. Até agora, no presente momento, a gente já viu alguns conceitos chaves, que sempre são recorrentes em prova, pessoal, principalmente no âmbito teórico, que é o conceito de corrente elétrica, como um fluxo de elétrons, né, que atravessa um determinado material. Nós temos também o conceito de resistência elétrica, que refere-se a uma propriedade de como os elétrons fluem nesse material, porque, de fato, a corrente elétrica refere-se a um fluxo de elétrons. Como esses elétrons fluem, né, se mais rápido ou mais devagar, vai depender dessa propriedade, que é chamada resistência, né? Essa capacidade aí que um determinado material tem ou não de apresentar dificuldade à passagem da corrente. E a resistência elétrica ela é dada pela tensão dividido pelo valor da intensidade da corrente. Lembrando que essa corrente ela é calculada assim, ó, né? A variação da carga dividido pela variação do tempo. Depois disso, a gente viu a lei de Ohm, que a lei de Ohm diz que um determinado circuito, né, regido por essa lei, essa resistência ela é constante. E se ela é constante, você consegue provar que a tensão 1 dividido pela corrente 1 é igual a tensão 2 dividido pela corrente 2 e assim sucessivamente. Certo? Isso aqui vai dar o mesmo valor que a resistência. Pronto. Essa é a primeira lei de Ohm. E com base nisso, pessoal, a gente consegue então relacionar três conceitos chaves. Né? Eu até vou colocar aqui, ó. Resistência é a tensão dividido pela corrente. Então tem a corrente elétrica, a gente calcula assim. A resistência a gente calcula assim. E ela segue esse padrão aqui, ó. Que é a chamada primeira lei de Ohm. E vimos, né, por último aqui, as formas como esses resistores ou esses dispositivos que apresentam resistência se organizam, né, em série e em paralelo. Mas isso aqui, pessoal, são conteúdos que a gente viu até agora. E agora, né, vem a pergunta de como é que a gente mede uma corrente elétrica? Como é que a gente mede uma tensão? Como é que a gente mede uma resistência? Quem faz isso são chamados dispositivos de medição elétrica, a saber, voltímetro e amperímetro. Então vamos lá para o primeiro, amperímetro. Pessoal, amperímetro, esse nome, ele mede uma coisa chamada intensidade da corrente elétrica. Essa é a primeira coisa que você deve saber. E por que recebe esse nome? Porque a corrente elétrica, a unidade de medida dela é o ampere, em homenagem ao físico, né? André Marie Ampère. André Marie Ampère. Daí, se ampere mede corrente elétrica, o amperímetro é um dispositivo que mede essa corrente elétrica aqui. Isso que você deve saber. Às vezes eles tentam imputar a você a ideia de que amperímetro mede tensão, mede voltagem, mede resistência, mede DDP. Não, mede corrente elétrica. Ou seja, mede a letra I, que é a intensidade da corrente elétrica. Não vai me errar isso, pelo amor de Jesus. Aí o que acontece? Onde é que a gente vai colocar ele? Como é que a gente coloca ele? Pessoal, o amperímetro, quando você vai medir ele, você precisa colocar, ó, colocado em série. Isso significa o seguinte, que ele é colocado mesmo no, ele é colocado, está aqui o circuito, ele tem que ser colocado de maneira contínua no circuito, né? Ele não vai ser colocado em dois pontos assim do circuito, ele vai ser colocado em apenas um único ponto. E a maioria das questões elas cobram isso. Elas querem saber se você sabe como é que é utilizado um amperímetro. Qual é o problema? Um amperímetro, ele é uma caixinha que tem duas coisas assim, ó. Tem dois terminais.
Ele tem dois terminais e eles têm que ser colocados em um único ponto. Professor, como é que é isso? Para você entender, eu fiz uma figurinha marota aqui para você. Imagina que isso aqui é o meu circuito elétrico. Beleza? Aqui é o meu circuito elétrico. Se ele está fechado, significa o quê? Que a minha lâmpada está acesa. Show de bola, professor. Mas aí o que acontece? O amperímetro, como eu falei para vocês, ele tem que ser colocado em série. Então, ele tem que ser colocado mais ou menos aqui, ó. E a gente coloca a letra A de amperímetro. Mas ele não é assim. Ele é um dispositivo que tem duas. Ele tem dois terminais. Então, como é que ele vai ficar em um único ponto, professor? A ideia é de que a gente vai pegar esse fio e vai cortar ele, entre aspas, a ideia. A gente vai cortar e em cada uma dessas pontas a gente vai inserir o amperímetro, desse jeito. E aí sim, agora a gente tem a ideia de que a corrente elétrica ele segue esse fluxo. Ó. Ela sai do positivo, ó, percorre o circuito, e chegando aqui ela vai para lá, passa pelo amperímetro, aí o amperímetro mede a corrente elétrica, que é dada em ampere. Depois que ele mede, ela volta para o circuito e continua o seu fluxo. É assim que é utilizado o amperímetro. Só isso. Ele é colocado em série. Beleza? Bom, o que acontece é que isso não vai aparecer assim no seu vestibular, né, meu querido? Como é que vai aparecer? Vai aparecer assim, ó. Aqui, ó, a pilha é chamada de gerador e a lâmpada vai ser representada por um resistor dessa forma, assim, ó. E o amperímetro que estava aqui, ó, ele vai ser substituído por essa bolinha. Bolinha, um círculo com a letra A de amperímetro. Então, vai aparecer para você isso aqui, ó, no seu vestibular. Para você sacar como é que se faz. Vai aparecer isso aqui. Lembrando que aqui é um resistor, é um gerador, que é uma pilha. O resistor, que é a lâmpada. E o amperímetro, ele fica em série. Ele fica em série no circuito. Para quê? Porque ele precisa medir a corrente elétrica que vai sair daqui e vai atravessar o circuito. Sacaram? Bom, agora a pergunta é, ele pode atrapalhar a corrente elétrica? Não, se eu colocar aqui, e se ele atrapalhar a corrente elétrica, ele vai alterar o resultado. Então ele não pode, de maneira alguma, interferir no resultado da corrente elétrica. Então, se ele não pode interferir, a gente diz que a resistência dele, a resistência deveria ser nula. Ou seja, ele não deveria apresentar resistência elétrica. Resistência elétrica seria zero. Mas isso aqui não existe. Existe apenas em um caso ideal. E se é ideal, só existe na sua ideia. Ou seja, não existe de maneira no mundo físico. Sacaram a ideia? Então, falou de amperímetro. Opa, amperímetro mede ampere, que é a corrente elétrica. Como ele deve ser colocado? Em série. Ou seja, ele deve medir a corrente que atravessa o circuito. Dessa forma. Mas se ele está em série, ele não pode atrapalhar a corrente. Logo, a resistência dele deve ser nula. É isso. De amperímetro é isso. A gente vai vendo aí como é que isso cai nas questões. Beleza? Vamos para frente. Agora o voltímetro. O voltímetro, ele é um dispositivo, ó, que ele mede a tensão elétrica. Né? Então, ele mede volts. Aqui ele mede volts. Volts. Aqui é um L, viu? Oh, Jesus. Aqui é um L. Volts. Volts. E volts nada mais é do que tensão elétrica. Tensão elétrica. Que é representada pela letra U. Certo? Em homenagem a quem? Ao físico, né? Cientista, descobridor lá. O Alexander Volta. O cara que descobriu a pilha. É esse maluco aí mesmo. Né? O brabo. Então, o que foi que ele fez? Ele descobriu a pilha e em homenagem à descoberta desse cientista foi dado o nome dessa unidade de medida de tensão elétrica, que é a letra U, de volts. O Vzinho, o volts. Que, como eu falei anteriormente, mede uma coisa que a gente chama de tensão, desnível, né? Um desnível na energia, que faz com que os elétrons fluam de um ponto para o outro. Beleza. O voltímetro, como é que ele deve ser colocado? Ele deve ser colocado em paralelo. E aqui é mais fácil de ver, de enxergar. Então tá aqui o meu circuito lá, circuito que eu fiz anteriormente, topzera, ó, vou fechar ele aqui. Na hora que eu fechar ele, o que acontece? A minha lâmpada brilha. Aí a pergunta geralmente no laboratório é saber qual é a tensão elétrica, ou seja, qual é o desnível
que chega nessa lâmpada. Qual é o desnível? Qual é o desnível de energia? Qual é a tensão elétrica? Bom, o que chega aqui, pessoal, vai ser medida por esse dispositivo. Então, por isso, ele é medido como se fosse ao redor dela. Ele pega um ponto antes e um ponto depois desse circuito, né, do ponto que eu quero analisar. Só que vai aparecer assim para você, não é nem bonitinho desse jeito, desenhadinho? Não, não vai. Vai aparecer uma loucura assim, ó. Lembrando que essa de baixo é chamada de gerador e em cima é chamada de resistor. E ele lá é chamado de voltímetro, certo? Voltímetro, porque mede volts, que é tensão elétrica, beleza? Colocado em paralelo. Então, se aqui eu tenho o meu gerador, aqui eu tenho a minha lâmpada, ele deve ser colocado, galera, não? Vou deixar aqui para você, ó, em paralelo. Em paralelo é assim, ó. Tá aqui a lâmpada, ele deve ser colocado aqui, ó. Ele deve ser colocado em paralelo e eu devo chamar de volt, né? Então ele recebe o nome de letra V. Alguns livros ainda colocam uma setinha assim, ó, para dizer. É a mesma coisa no amperímetro, né? Deixa eu até puxar aqui atrás, ó. O amperímetro às vezes tem uma setinha assim, ó, certo? Então tá aqui. Ele deve ser colocado em paralelo. Só que o que que acontece, ó? A corrente elétrica vai sair aqui da pilha e vai dar a volta. Quando chegar nesse ponto aqui, ó, a corrente elétrica vai se perguntar: qual é o caminho mais fácil? É para cá ou é para cá para cima? Então, como eu quero saber a tensão elétrica em torno desse ponto, esse indivíduo aqui, o voltímetro, não pode interferir na medição. Não pode interferir na medição. Então, ele não pode deixar de modo algum a corrente elétrica passar aqui, ó. Ou seja, ele deve ser intranspassado, né? Intransponível. E de que maneira ele impede a corrente elétrica de vir para cá? Como é que ele impede? Ele impede apresentando uma impedição impossível. Mas como é que eu chamo de impedição? Isso não existe. Eu chamo de resistência. Ele tem que ter uma resistência infinita. Claro que isso aqui, ó, é uma resistência que tende ao infinito. Isso aqui é um caso ideal, porque isso existe na ideia. Mas a gente pode colocar uma resistência tão grande, mas tão grande, que a corrente elétrica vai chegar bem aqui nesse pontinho aqui e vai dizer assim: quem que vai lá para cima? Eu não vou, meu amigo, eu vou passar por aqui que é mais fácil. Essa resistência é muito alta. E eu não quero dificuldade na minha vida, eu quero facilidade. Então eu vou passar pela lâmpada. Não vou passar por esse dispositivo. É isso que a corrente elétrica vai pensar. Então tá aqui, ó. O voltímetro mede tensão elétrica, ó, tensão elétrica. Deve ser colocado em paralelo, porque ele analisa dois pontos, e ele deve apresentar uma resistência que é infinita, beleza? É isso que vai ser cobrado de você, e você vai ver como é que isso aqui é cobrado. E por fim, a resistência, né? Ó, a resistência é bem simples, porque como é que eu calculo resistência? Você lá vai ter a sua pilha, e você vai ter lá a sua resistência. Sua resistência R. Como é que eu calculo isso aqui? Muito simples, ó. Você aprendeu nas últimas aulas que resistência é a tensão dividido pela corrente, né? Isso aqui é a tensão elétrica. Isso aqui é a corrente. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso desse U aqui, ó. Como é que eu calculo esse U? Eu coloco um voltímetro aqui, ó, em paralelo. Eu coloco um voltímetro. Esse voltímetro vai me dar esse valor aqui que eu procuro. Ok. E eu vou precisar da corrente que atravessa ele. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou precisar dessa corrente. Então, eu venho aqui e coloco nesse ponto um amperímetro. Aí, esse amperímetro me dá a corrente também aqui. E aí, dependendo dos valores que eu encontrar com o voltímetro e o amperímetro, basta dividir, gente. Ou seja, se o meu voltímetro aqui der 10 volts e a minha corrente aqui der 0,1 ampere, a resistência é a coisa mais simples, basta dividir, né? 10 volts dividido por 0,1 ampere, a resistência vai ser de 100 ohms. É assim que se calcula a resistência. Claro, você vai precisar de dois dispositivos? Sim, mas você coloca um em paralelo e um em série, e basta dividir. Ah, professor, mas isso é inviável, muito trabalho. Exatamente, por isso que hoje em dia existe um dispositivo só, que é chamado de multímetro. E esse multímetro aqui, ele tem aqui coisa, tem alguns botões aqui, e ele tanto serve para ser amperímetro quanto voltímetro. Quando você bota a função
voltímetro, calcula. Depois volta amperímetro, calcula. E depois divide um pelo outro, você tem a resistência. Só alegria. Beleza? Só alegria. Pessoal, agora a gente encerrou esse conteúdo aqui, que é bem fácil. Olhem, rapidão a gente bateu ele. E agora vamos ver como é que isso cai em prova para vocês. Olha aí. Diz o seguinte, banca Sesgran-Rio. Todas as opções a seguir mostram a ligação adequada para o amperímetro e para um voltímetro. Ambos ideais, ou seja, ambos perfeitos lá, de modo a permitir uma medida correta, né, uma correta medida da corrente e da queda de tensão no resistor. Então vamos lá. Amperímetro, lembra lá, o amperímetro tem que ser colocado o quê? Em série. E ele tem que ter uma resistência nula. Por quê? Porque em série ele não pode atrapalhar a corrente elétrica. Enquanto que o voltímetro tem que ser colocado em paralelo. E a resistência dele tem que ser infinita. Agora a gente vai procurar esses dois bonitões aí, ó. O amperímetro, que é chamado de letra A, né? Onde é que ele está? Ó, aqui ele está em série, beleza. Aqui ele está em paralelo, ó. Aqui já não dá. Aqui ele também está em paralelo, ele está em 2 pontos, não pode. Aqui ele está em série, beleza. E aqui ele está em paralelo, 2 pontos. Então, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra E. Vamos partir agora para a análise do cara em azul. Resistência tem que ser em paralelo. Paralelo é o quê? 2 pontos. Então, a gente tem que procurar um Vzinho assim, ó, em 2 pontos. Olha aqui, ó, ele só está em 1 ponto. Já não pode ser ele. Aqui sim, ele está em 2 pontos. Então, essa aqui é a minha resposta. Letra E. Sacaram a ideia? Muito massa, cara. Porque o amperímetro tem que estar em série, ó, está em série com a corrente elétrica. Ou seja, está em único ponto. E esse indivíduo aqui está em paralelo, 2 pontos. Fica com esse macete aí, cara, na cabeça. Série tem que passar por 1 ponto. E paralelo tem que passar por 2 pontos. Né? Ele tem que estar conectado a 2 pontos. Próxima questão. Exame Nacional do Ensino Médio. Olha aí, que alegria. Aí tem um texto aqui muito grandão, né? Vamos lá, vamos ler. Não tem jeito, tem que ler, né? Então, vai lá. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e de corrente. Tensão, voltímetro, corrente, amperímetro. Nesse ambiente existe uma geladeira, tá aqui em G, uma tomada, T, e uma lâmpada, L, conforme a figura. O eletricista deseja medir uma tensão elétrica aplicada na geladeira. Opa, então aqui na geladeira tem que ele quer uma tensão. E a corrente total, também na geladeira, né? Na geladeira aplicada. O eletricista deseja medir a tensão aplicada à geladeira, a corrente total na geladeira e a corrente na lâmpada. Beleza. Então aqui ele quer uma tensão, uma corrente, e ele também quer a corrente na lâmpada. Para isso, dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Cara, só alegria. Voltímetro, ó, voltímetro tem que ser paralelo, ou seja, 2 pontos ao redor do objeto que você quer, e tem que ter uma resistência infinita. E o amperímetro aqui em vermelho, ó, tem que estar em série, ou seja, 1 ponto do circuito, e a resistência tem que ser 0. Vamos lá. Ele quer o amperímetro na geladeira, então ele vai querer um amperímetro ou aqui na geladeira, um desses dois, e na lâmpada, ou aqui, certo? Vamos ver, ó. Aqui ele coloca um voltímetro, já está errado, né? Já está errado aqui. Aqui ele também coloca um voltímetro ao redor da geladeira, também está errado, meu irmão. Aqui ele bota um voltímetro, mas coloca em paralelo. Não, não tem o A. Cadê o A que estava aqui? Ah, perdão. Ele quer a corrente total. O virgem. Desculpa aí. Vamos lá, vamos com calma. Vamos procurar primeiramente só o voltímetro, beleza? Acabei me precipitando aqui. Ele não quer a corrente na geladeira, ele quer a corrente total. Então a corrente total, ela vai estar ou no início ou aqui no fim. Ele quer uma tensão na geladeira, então a tensão na geladeira tem que estar ao redor aqui, ó. Volts tem que estar ao redor, ou desse lado ou para o outro. E ele também quer um amperímetro na lâmpada, né? Então, ou vai ser aqui em cima, ou vai ser aqui embaixo. Então, vamos lá. Com calma agora. Olha aqui, ó. A lâmpada tem um amperímetro aqui, tá certo? Tem um amperímetro aqui, tá certo? Aqui, ó, ele coloca um amperímetro em 2 pontos.
Aqui ele coloca um amperímetro também em 2 pontos. E aqui também está certo. Então, a gente já elimina essas duas aqui, ó. Agora vamos lá pro G aqui, ó. A geladeira tem que ter uma tensão. Então, ó, esse aqui está certo. Esse aqui está errado. Ó, a geladeira não tem uma tensão. Ah, tem aqui a tensão, né? Ó. Perceba que a tensão está aqui. Também está certo. E aqui, ó, ele coloca o voltímetro aqui só em um ponto. Não, tinha que ter em 2 pontos assim, garoto, ó. Eliminado. Então, só me sobram esses dois. E esses dois, ó, ele diz que a corrente, ele quer a corrente total. E a corrente ou vai estar em cima ou vai estar embaixo. Ó, aqui, ó, tá ligado em 2 pontos. Tá errado. Tem que estar ligado em apenas um único ponto. Então, a nossa resposta aqui é a letra E, né? Letra E aí, só alegria. Cara, questão pancada, hein? Enem aí, viu, galera? Então, ó, na lâmpada tem um amperímetro. O amperímetro tem que estar em série. Aqui ele diz, ó, ao redor da geladeira ele coloca um voltímetro. Ó. O voltímetro está tocando 2 pontos. Tem que estar em paralelo. Paralelo. E por último, um amperímetro aqui, ó, a corrente total. A corrente total ou está no começo, aqui ela se divide, então não é total. Aqui ela se divide, também não é total. E aqui ela se divide, também não é total. A única forma que ela é total é quando ela se junta aqui também, ó, de novo. Então, ou vai ser no começo ou no fim. Aqui ele colocou no final, beleza? Questão pancada aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Próxima questão. Vou pular essa aqui. Essa aqui não é muito do nosso... É fácil também, mas não é da nossa ideia aqui. Vamos para essa aqui. Diz o seguinte, ó. Sobre o funcionamento dos voltímetros e o funcionamento dos amperímetros, né, medidores elétricos, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Ó. Essa questão, ó, só bater no olho, aqui ele fala de voltímetro, aqui de voltímetro. Aqui ele fala de amperímetro, aqui ele fala de amperímetro e aqui ele fala de amperímetro. O que é que eu sei dos voltímetros? Sei 3 coisas dele. Ele tem que ser colocado em paralelo. Beleza? Paralelo. E a resistência dele é infinita. Né? Vou botar só essas duas por enquanto. E aí, o amperímetro, o que é que eu sei dele? Eu sei que ele tem que ser colocado em série. E a resistência dele é 0. Então vamos lá. Ó, a resistência elétrica interna de um voltímetro, aqui em cima é azul, deve ser muito pequena. Opa, tá errado. Tem que ser o quê? Infinita. Para que quando ligada em paralelo, as resistências elétricas do circuito não alterem a sua tensão elétrica. Opa, não. Tem que ser o quê? Infinita. Para impedir a passagem da corrente elétrica. Muito pequena, tá errado. Letra B. A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito alta. Perfeito. Para que quando ligada em série... Opa, em série está errada. Ele tem que ser ligado em paralelo. Beleza? Então, viram como a questão enrola vocês? Ela troca uma palavrinha e ferrou a questão. Certo? Então, realmente tem que ser muito alta, mas ela tem que ser ligada em paralelo. Então, já não é sobre voltímetro essa questão. Aqui, ó, tem que ser ligada em paralelo. Vamos agora para a laranja aqui, ó. Amperímetro. A resistência elétrica do amperímetro deve ser muito pequena. Ó, deve ser muito pequena, tendendo a 0. Beleza. Tá certo. Para que quando ligado em paralelo... Não, paralelo não. O amperímetro é ligado em série. Então, letra D. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena. Tá certo. Para que quando ligado em série, tá certo, a resistência elétrica do circuito não altera a intensidade da corrente elétrica. Perfeito, letra D. Não vou nem chegar na letra E. Ó. Na letra E, a resistência elétrica interna do amperímetro deve ser muito alta. Está errado. Tem que ser próxima de 0. Viram, galera, como é a ideia da questão? Ele pega voltímetro e amperímetro e tenta empurrar em vocês alguma dessas duas questões. Voltímetro em paralelo, resistência infinita. E amperímetro, a resistência é muito pequena. E tem que ser ligado em série. Beleza? É isso que tem que ser lembrado aí para vocês. Vou apagar essas questões erradas. Vou colocar aqui só a certa. Que é essa aqui. Beleza? Essa aqui é uma questão bem mais complicada, bem mais densa. Pessoal, então eu vou deixar ela aí como lista de exercícios para vocês.
e tentem resolver elas. Se vocês não conseguirem, aí eu faço um vídeo explicando ela posteriormente, beleza? Então a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Foi um enorme prazer estar com vocês e a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau.